A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Vamos dar sequência nesse estudo que estamos fazendo nesse terceiro trimestre de 2021 da Escola Bíblica Dominical da editora Betel, sobre como triunfar nas batalhas e adversidades da vida, claro que aplicando princípios bíblicos, que é o título e o subtítulo dessa revista. Irmãos, se nós agirmos por nossa própria conta, usando nossos princípios, fazendo o que der na telha, numa linguagem mais clara, a tendência é nós irmos de mal a pior. Os irmãos observem aí mais uma vez, nessa capa da revista, que essa pessoa está usando um princípio bíblico em meio a essa batalha que estamos passando, chamado de pandemia. E qual que é o princípio que ela está usando aí? Orai e vigiai. Não foi isso que Jesus ensinou? Já que ela está orando e vigiando ao usar essa máscara, Então, irmãos, se a gente quiser vencer as adversidades e as batalhas da vida, somente através dos princípios bíblicos. Amém? Deus abençoe a todos, tenham ótimos estudos. Depois do vídeo nós estaremos retornando com os agradecimentos e as considerações finais. Vamos então, com a graça do nosso Deus, para essa lição de número 3 da Escola Bíblica Dominical, que fala sobre uma atitude de fé daquela mulher do fluxo de sangue, que está registrado tanto em Mateus, capítulo 9, versículos do 20 ao 22, como Lucas também, no capítulo 8, versículo 43 ao 48, e nesse texto de referência de hoje, que está em Marcos, capítulo 5, versículos 25 ao 34. Somente João ele não registra essa história. Jesus ele estava acompanhando um dos príncipes da sinagoga, por nome Jairo, até a sua casa, porque a sua filha ela estava muito doente. Aí a Bíblia diz que uma multidão acompanhava Jesus, apertava Jesus, e de repente surge essa mulher que sofria de uma hemorragia há 12 anos e nenhum médico tinha dado jeito no problema dela. E aí, para piorar, iam só sugando o dinheiro daquela mulher até ela gastar tudo que tinha. Mas aí essa mulher ela ouviu falar de Jesus, dos seus feitos, dos seus milagres, e ela propôs no seu coração, se eu apenas tocar na orla das suas vestes, eu serei curada. E ela conseguiu, foi curada e o sangue estancou. Jesus, quando ele percebeu que dele havia saído poder, havia saído virtude, ele parou e perguntou: quem me tocou? Aí os discípulos questionaram, mestre, a multidão te aperta, está todo mundo te tocando, e o Senhor pergunta, quem me tocou? Jesus respondeu, não, alguém me tocou. Ou seja, Jesus estava dizendo, alguém me tocou de forma diferente, porque de mim saiu virtude. Então, esse, irmãos, é o texto de referência. Eu fiz um resumo, mas depois os irmãos leem com muita calma, tá bom? E é sobre isso que nós vamos refletir hoje. O tópico 1, ele já fala sobre a condição humana, Ou seja, muitos hoje estão na mesma situação que essa mulher, sem perspectiva de melhora, E às vezes não é nem só na saúde, mas em outras áreas da vida também. E sem ter a quem recorrer, rejeitado por todos. Mas, irmãos, se a condição de muitos hoje é a mesma dessa mulher, a solução também será a mesma, já que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele pode até agir de maneira diferente na vida de cada um de nós, mas ele continua sendo a solução. E aquele que vai até Jesus de maneira nenhuma ele lança fora, irmãos. O item 1.1 fala sobre uma dificuldade a ser tratada. Então Jesus ele estava indo à casa de Jairo, e de repente surgiu em cena essa nova personagem com uma doença incurável. A Bíblia não registra o nome dela ou a idade dela, mas somente o mal que afligia, Diz que é 12 anos. E aqui, irmãos, o fato do nome ou a idade da mulher não ser revelado, claro que não significa que Jesus não sabia. Jesus, na verdade, sabia até a quantidade de fios de cabelo dela. Jesus sabia de tudo isso. Mas o que importa, irmãos, o que importava ali ser registrado para nosso ensino era aquela atitude de fé dessa mulher. Mas por que essa mulher, irmãos, ela teria ficado tanto tempo sofrendo com essa enfermidade? Porque ela ainda não havia ouvido falar de Jesus. Foi só ela ouvir falar de Jesus, irmão, gerou uma fé no coração dela.
porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, né? E aí ela resolveu tomar uma atitude de fé e ir até Jesus. Então, irmãos, notem a importância de falar de Jesus para aqueles que estão oprimidos pelo diabo, sofrendo com uma enfermidade ou com algum mal, e precisando conhecer a verdade que liberta. E muitas vezes nós temos a solução e nos calamos, irmãos, e cometemos esse pecado da omissão. Porque aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado, né? E enquanto isso, as pessoas vão tentando resolver os problemas por conta própria, né? Como diz aí o item 1.2, e se dando mal. Essa mulher, ela buscou recursos em vários médicos e ia de mal a pior. Aí qualquer um se desespera, toma às vezes atitudes precipitadas, né? A pessoa está ali no desespero, vendo seus recursos acabarem, né? Tanto financeiro como opções de cura. E ali, irmãos, as pessoas não sabem mais o que fazer, né? E às vezes faz coisas fora da vontade de Deus. Nós temos o caso de Abraão e Sara, que tinha a promessa de terem um filho, achavam que estava demorando para se cumprir, e Abraão teve um filho com a sua concubina, com Agar, e ali arrumou um grande problema. O Jacó também, Deus já tinha assinado embaixo o acordo entre ele e Esaú, já que se dois concordarem na terra sobre qualquer assunto, o Senhor fará. Então, desde o ventre, Deus já mostrou que tinha assinado o acordo que eles iam fazer lá na frente, porque Deus é onisciente, já mostrou de antemão, ali na questão da primogenitura, mas o Jacó, já tendo a bênção, né, garantida na sua mão, ele foi enganar seu pai, sem necessidade, né, irmãos? Precipitou-se e também colheu as consequências. Tem o Saul também aí na referência da revista, que também precipitou, oferecendo sacrifícios que não cabia a ele, não era seu ofício, mas sim do profeta Samuel. Só que ele achou que o Samuel também demorava, né? Aí ele viu o povo se dispersar e perdeu a coroa, perdeu o reinado. Então, irmãos, nós temos que vigiar, nós temos que esperar com paciência no Senhor. Nunca está demorando, tem o tempo certo, Deus age no tempo certo. Então a gente não deve se precipitar em nossas decisões, não perder a nossa fé, mas guardar aquilo que nós temos, irmãos, a nossa fé, para que ninguém tome a nossa coroa. É claro que não estou dizendo aqui, irmãos, que seja errado você buscar meios de resolver os problemas, como na enfermidade, por exemplo, né? Procurar um médico. A medicina também é providência de Deus. O Lucas, que deixou registrado esse texto também, ele era médico. Agora o problema, irmãos, é inverter a ordem de valores. É deixar Jesus para segundo plano, para terceiro plano, para último caso. Eu vou buscar auxílio nos médicos, na medicina e tudo. Se não der certo, aí eu vou dobrar os meus joelhos e orar. Não, a gente tem que primeiro dobrar os joelhos. Tem que buscar Jesus em primeiro lugar. Tocar em Jesus pela fé. Buscar Jesus em oração. Talvez ele não cure instantaneamente, como no caso dessa mulher. Quem sabe Jesus ele vai nos guiar para que nós venhamos buscar o médico. Deus vai preparar o médico, vai abençoar. Deus trabalha assim também. Aí é diferente, irmãos. Você estará na direção de Deus. Você foi ao médico, mas você já orou, já buscou ao Senhor. Então Jesus trabalha de várias maneiras, né? Cada caso é um caso. Um leproso disse para Jesus, né? Senhor, se quiseres, podes me limpar dessa lepra. Jesus disse, quero, seja limpo. E o leproso foi curado. Agora, com relação a outros 10 leprosos que também clamaram a Jesus, Jesus mandou eles irem e se apresentarem aos sacerdotes, né? Não curou eles ali naquele momento. E no caminho eles foram curados. Então, irmãos, nós temos que clamar a Jesus. Quem sabe ele manda a gente ir ao médico e ali no caminho a gente é curado também. Tudo bem que o médico pode até pensar, né, que a gente só queria um atestado para ganhar o dia de trabalho. Poxa vida, você vem aqui falando que está doente e não tem nada, mas não importa, irmãos. O que importa é a alegria que a gente vai estar sentindo, né, de ser curado. Doutor, eu vim para cá, eu estava doente, Jesus me curou no caminho, glória a Deus, né? Mas temos que orar antes, irmãos. O item 1.3 diz que aquela mulher era cerimonialmente impura. A lei dizia isso, né? Está lá em Levítico, capítulo 15, versículos 25 ao 30. Então, essa mulher ela não podia sequer cumprimentar alguém, ter contato com outras pessoas. Imagina, irmãos, 12 anos nessa situação, rejeitada pela sociedade, rejeitada pela religião, mas para Deus não. Ela era impura para a religião, para a sociedade, não para o nosso Deus.
doença alguma, irmãos, mal algum, demônio nenhum pode nos impedir de aproximar de Deus e tocar nele pela fé e ser curado. O único mal que nos impede disso é o pecado não arrependido, né? A Bíblia diz que as nossas iniquidades fazem separação entre nós e nosso Deus. E os nossos pecados impedem, né, que o Senhor nos ouça. Mas, mesmo para isso, irmãos, Deus deu um jeito, né, ao enviar seu único filho para derramar seu sangue em nosso favor. Agora, se houver um arrependimento sincero, aí nós vamos andar na luz, como ele na luz está, nós teremos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Então percebe, irmãos, que Deus quer realmente que nós nos aproximemos dele. O único impedimento que tinha, que é o pecado, Jesus, o Senhor Deus, deu um jeito, né? Então, meu irmão, se você se encontra nessa situação, minha irmã também, né, sem solução para o seu problema, talvez seja uma enfermidade também, seja uma impureza, um mal, um pecado, se o Filho vos purificar, verdadeiramente sereis puros, né? Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E aí, irmãos, ninguém pode te chamar de impuro. Pedro, ele não era a favor dos gentios, né, o pessoal que não fazem parte da nação judaica, como nós, por exemplo, né? Pedro não era a favor de nós fazermos parte da igreja. Ele achava que todos eram impuros, todos os gentios são impuros. Então Jesus, numa visão à noite, ele diz para Pedro, né, não chames de impuro aquilo que eu purifiquei. O tópico 2 fala sobre os efeitos da fé. Ou seja, não se dá por vencido, né? Ela tinha um propósito no seu coração, essa mulher, e impulsionada pela fé, ela ultrapassou as barreiras, as adversidades, reuniu forças e tocou nas vestes de Jesus e foi curada. Só que não foi as vestes de Jesus que curou aquela mulher, é óbvio, né? Só que tem gente que acha que objetos curam sim. Vestes de Jesus, lenços de Paulo, cajado de Moisés. Nós falamos sobre isso num dos vídeos anteriores. Isso tudo é heresia, irmãos. O que cura é o poder de Deus, é a virtude de Jesus através da fé, seguida de uma atitude. O item 2.1 fala sobre a primeira barreira que aquela mulher venceu pela fé, que foram os preconceitos, né? Aquela mulher, ela vivia às margens da sociedade, à beira do caminho, como o cego Bartimeu, né? E por causa da sua impureza. Irmãos, para quem ainda tem dúvidas, né, essa impureza, o fluxo de sangue, essa hemorragia que a Bíblia diz, fala sobre aquele costume das mulheres, né, que às vezes a Bíblia se refere assim muitas vezes. Agora, isso é algo normal, só que o que acontece é que o sangramento dessa mulher ele não cessava devido à doença que ela tinha. Então, por isso, ela teve que vencer o preconceito da sociedade. Para isso, ela teve que ter alguns aliados à sua fé, que era a sabedoria e a coragem, irmãos. Juntamente com a fé, irmãos, Deus nos dá sabedoria para agirmos e coragem também. A mulher, ela armou uma estratégia. Olha, eu vou por detrás de Jesus e tocar na orla, na parte baixa das suas vestes ali, né? Isso fala de humilhação, irmãos. Sempre quando fala de nós nos abaixarmos para tocar em Jesus, fala de humilhação. Tem aquele caso do Zaqueu, né, olhando Jesus de cima da figueira, Jesus disse, desce depressa, Zaqueu, né, hoje me convém morar na tua casa. Também aquela mulher pecadora que foi embaixo da mesa ungir com lágrimas os pés de Jesus e secar os seus pés com seus cabelos. Então Jesus ali também abençoou aquela mulher também, né, salvou aquela mulher. Então, irmãos, essas dificuldades, tanto de Zaqueu, preconceito por ser cobrador de impostos, daquela mulher pecadora com os fariseus ali rejeitando ela também, e essa mulher do fluxo de sangue, todas essas dificuldades, elas são impostas pelos homens, não são por Deus, porque Deus ele não faz acepção de pessoas. É o sistema do mundo que causa esse preconceito todo. Só que Deus não faz acepção de pessoas, só que Ele permite até que tudo isso acontece, esses preconceitos, essas rejeições, para que nós venhamos descer, nos humilharmos na sua presença e então ali sim Ele vai nos exaltar. Deus só vai nos exaltar quando nós sermos humilhados, quando nós humilharmos na presença do Senhor. O item 2.2 fala sobre a outra barreira que a mulher venceu pela fé, que foi a multidão.
Não só essa mulher, né, mas todos que agiam da mesma forma que ela, né, com fé, com ousadia, com coragem, eram curados também, irmãos. Só em tocar na orla de Jesus. Tem outras pessoas que fizeram isso, está lá nesse mesmo Evangelho de Marcos, no capítulo 6, versículo 56. Então foi algo tão maravilhoso que a notícia da cura dessa mulher e a forma como ela foi curada também se espalhou, irmãos, né? Aí a multidão não pôde impedir, né, a mulher de tocar nas vestes de Jesus. Multidão alguma pode impedir aquele que propõe pela fé tocar em Jesus e receber a bênção. Né? Às vezes vêm pessoas com palavras de desânimo, que é o que não falta, né? E essa mulher somente ela não estava só no meio daquela multidão, né? Ela tinha Jesus com ela. Às vezes nós nos sentimos só, né? Com tanta gente ao nosso redor e ninguém ajuda, só critica, só piora as coisas, só destrói. Mas nós não estamos sozinhos, porque Jesus está conosco, Jesus estava com aquela mulher, louvado seja Deus. E a multidão, irmãos, apertando Jesus, não recebiam nada. Por quê? Porque tocavam em Jesus de qualquer jeito, por curiosidade, com o coração cheio de egoísmo, de interesse próprio, como diz Tiago no capítulo 4, versículo 3. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos deleites. Às vezes as pessoas tocam em Jesus com egoísmo. Essa multidão, ela deveria no mínimo dar prioridade, passagem para aquela mulher, coitada da mulher, 12 anos sofrendo, deixa ela tocar em Jesus. Não, irmãos, elas estavam impedindo aquela mulher de tocar em Jesus. Então, para receber algo de Jesus, irmãos, tem que ser com um toque especial, como diz aí o item 2.3. Aquela mulher, ela estava impura, sem recursos financeiros, debilitada, fraca fisicamente, mas ela estava forte na fé. E ela alcançou a graça de Deus e o poder de Jesus se aperfeiçoou em sua fraqueza, né? Então, o poder de Jesus já agia na vida daquela mulher antes dela tocar na orla dos seus vestidos. Né? O poder de Jesus já dava força a ela para conseguir o seu intento, o seu objetivo. O toque ali em Jesus foi o ápice. Né? Foi o limite aonde ela tinha que chegar. Então, irmãos, para a gente receber a bênção de Deus, tem um processo que muitas vezes nós nem percebemos. E Jesus, em sua onisciência, já nos dá força em todo esse processo. Tocar em Jesus foi só mais um desafio superado por essa mulher. E Deus ele está disposto a aperfeiçoar a boa obra que começou em nós, mas para isso nós precisamos perseverar em todo o processo, em todas as dificuldades. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Né? Isso diz respeito à salvação, mas também às bênçãos seculares. Muitos desistem na primeira dificuldade, desiste dos seus objetivos e fica pelo meio do caminho, não recebe a bênção, irmãos, porque não prosseguiu. Então é necessário perseverança. Essa mulher, ela recebeu a cura instantânea, mas ela teve um processo árduo. Já o tópico 3 vai mostrar essa mulher desfrutando os benefícios da fé. Porque se não tiver fé, irmãos, não tem benefício. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. A fé, ela é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, né? O escritor aos Hebreus, capítulo 11, versículo 1, diz isso. Né? Então, a fé ela é invisível, né? Ela é abstrata, mas ela produz resultados sólidos, resultados concretos. Né? E quais foram os benefícios que essa mulher desfrutou através dessa atitude de fé? O primeiro está aí no item 3.1, né? Ela experimentou o poder de Deus. Irmãos, se de Jesus saiu virtude, saiu poder, para onde que foi esse poder? Para aquela mulher. Né? Então ela provou o poder de Deus envolvendo o seu corpo ali e ela foi curada. Então, irmãos, qualquer que tocasse em alguém impuro, a pessoa seria considerada impura também. Né? E essa impureza, ela tinha poder de tornar outra pessoa impura. Só que Jesus, ele é puro. Então a situação se reverteu. A pureza de Jesus é que purificou o impuro, a mulher. Então, na verdade, o fato de alguém se tornar impuro ao ser tocado por outro impuro é porque aquela pessoa que foi tocada já era impura também, só que não era visível, era tipo um impuro assintomático, vamos dizer assim.
Porque todos nós somos impuros, irmãos, todos nós somos pecadores. O único que é puro mesmo é Jesus. Louvado seja Deus. E quando Jesus toca em alguém que é impuro, Jesus não vai ficar impuro. Pelo contrário, a pureza de Jesus vai purificar o impuro. Então, quem sou eu para chamar alguém de impuro? Se nós, irmãos, somos considerados puros diante de Deus, é porque o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado, né? E não por nossos méritos. Aí o item 3.2 fala sobre outro benefício que a mulher desfrutou através da sua atitude de fé, que foi o reconhecimento público da fé. Aquela mulher, ela ficou oculta durante 12 anos, né, como nós já vimos. E agora, depois que ela recebeu o milagre, ela teria que testificar quanto o que Jesus fez por ela. E ali Jesus perguntou para ela, né, porque ela estava tentando se ocultar, se esconder, estava meio temerosa ainda. Então Jesus fala: quem me tocou? Jesus sabia que a mulher tinha tocado de uma maneira diferente nele. Mas Jesus falou isso, irmãos, na sua onisciência, tá bom? Jesus já sabia, e não foi para constranger aquela mulher, mas para que o nome do Senhor fosse glorificado e aquela mulher voltasse ao convívio normal em meio à sociedade. Então, às vezes a gente recebe uma bênção, o pastor ele dá a oportunidade de testemunhar, ele fala para a igreja: alguém está com a oportunidade de contar uma bênção, um testemunho, não cita nomes para não constranger ninguém, e às vezes a pessoa retém o testemunho. Irmãos, muitas pessoas precisam ouvir o que Jesus fez em nossa vida, né? A gente viu aqui em Marcos capítulo 6, versículo 56, depois que ficaram sabendo aquilo que aconteceu com a mulher, todos procuravam tocar nas vestes de Jesus também pela fé, né? Claro que ali as pessoas eram curadas também, porque tinham o mesmo objetivo, o mesmo propósito, e aprove a Deus curar essas pessoas do mesmo jeito que curou aquela mulher. Claro que Jesus poderia curar de forma diferente, como nós já vimos, né? Então você vê muitas pessoas ali em Marcos fazendo o mesmo que essa mulher fez e também sendo curado, né? Então, meu irmão, vá em frente, né? Conte com grandes coisas Jesus te fez, como Jesus disse para aquele cego que foi curado, né? Vai e conte com grandes coisas Deus te fez. Na verdade, não foi nem um cego, ali nesse caso foi aquele endemoniado, né? Que gadareno, que Jesus fez um grande milagre de libertação na vida dele. Então, irmãos, o fato é que a omissão realmente é um pecado, tá bom? A omissão de socorro não só é crime na lei dos homens, mas também é um pecado na lei de Deus, tá bom? Louvado seja Deus. Por último, 3.3, irmãos, fala sobre o maior de todos os benefícios que essa mulher desfrutou, que foi a certeza da salvação e a paz, irmãos. Talvez você que nos assiste ou que nos ouve não tenha desfrutado de um milagre desse nível, né? Dessa mulher do fluxo de sangue, mas você tem desfrutado de um benefício muito maior, que é a salvação da tua alma, né? Para toda a eternidade, irmãos. A cura da mulher, uma cura, um milagre físico, é só para esses dias, né? Só para esse tempo que nós estamos aqui na Terra. Agora a cura da nossa alma, da enfermidade do pecado, a salvação da nossa alma é algo eterno. Então é um milagre muito maior que nós desfrutamos ao tocarmos em Jesus pela fé. E também a paz de espírito, que só Jesus pode dar. Nada mais pode trazer essa paz, nem dinheiro, nem drogas, nem lugares bonitos, nada pode trazer essa paz. Às vezes pode até iludir a gente achando que vai nos dar essa paz, mas é tudo falso, é tudo uma paz enganosa. A verdadeira paz só está em Jesus, quando nós tocamos nele pela fé. Ele disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. E aqui, irmãos, no caso dessa mulher, quando ela foi curada, até nós sentimos um alívio, né? Só da gente imaginar o quanto que aquela mulher estava sofrendo com aquela enfermidade, e depois Jesus cura ela, estanca o sangue dela, e aí ela recebe todas essas bênçãos. Irmãos, imagina o alívio que aquela mulher sentiu, se até nós sentimos esse alívio. Parece que a gente se coloca no lugar dela, né? E Jesus disse para ela: filha, a tua fé te salvou, vá em paz, louvado seja Deus. Então ela recebeu o maior benefício, que foi a sua salvação e a paz de espírito, né? Só Jesus pode dar a salvação e a paz para a nossa alma, né? Tudo que Deus requer é somente a fé seguida de atitudes que demonstram essa fé.
Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Amém, meus irmãos. Eu espero ter contribuído na preparação dos estudos de vocês para a Escola Bíblica Dominical, ter cooperado com a edificação espiritual também, né? Já que nós, quando estamos preparando uma lição, nós estamos sendo edificados também pela Palavra de Deus, né? E que Deus abençoe a todos que assistiram esse vídeo até o final e que tem nos ajudado dando o seu like, compartilhando o vídeo, né? Comentando também, porque tudo isso fortalece o canal, né? Porque o YouTube vê isso e considera o vídeo como relevante. Então eu só tenho a agradecer a você que sempre tem nos ajudado, tem nos incentivado, e que Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês, tá bom? Tenham ótimos estudos na EBD da sua igreja e até a próxima lição, né, se Deus assim nos permitir. Deus abençoe a todos.